Uma pessoa abre um caderno e começa a fazer anotações. Imagens da Rona Selvagem piscam em sua mente. Echo aparece sendo distorcido e gritando. A pessoa olha para suas mãos e corre para ver sua imagem. Era Echo. Ele se assusta com sua aparência. Alder aparece, assustando-o. Ele joga algo nela, pega uma ferramenta e tenta sair do lugar. Benzo entra, o deixando confuso e surpreso. Então Echo o abraça. Ele é levado até um bar. Vander estava presente. Ele se senta com Powder e enquanto vê a cena de Vander conversando com Benzo, rabisca algo no caderno. Powder chama sua atenção e pergunta o que houve. Ele responde que acordou no universo errado e volta a olhar a cena de Vander com Benzo. Powder o toca e ele se assusta. Milo e Clegor aparecem. Echo fica surpreso. Eles se sentam na mesa com eles. Milo e Powder saem da mesa. O barulho na mente de Echo fica mais forte. Ele continua desenhando algo no caderno. Powder ajuda Milo a conversar com Gert. Vander e Powder conversam. Ele diz que ela está se segurando, que é inteligente demais para passar a vida em um bar. O som agudo fica cada vez mais alto. Heimerdinger aparece. Echo se levanta e sai andando. Heimerdinger vê a ilustração no caderno e percebe algo. Echo estava tomando um ar atrás do bar. Heimerdinger aparece, entrega o caderno e fala que a anomalia que os desalojou da realidade deles também os dispersou no tempo. Echo pergunta quanto tempo ele está ali. Heimerdinger responde 1128 dias, 6 horas e 20 minutos, aproximadamente. Echo pergunta do Jace. Heimerdinger responde que ele pode ter parado em outro lugar. Echo pergunta se há um jeito deles voltarem. Heimerdinger diz que a Hextech nunca foi inventada ali, e sem os Hex portais, Echo completa, sem anomalia. Heimerdinger diz que ele irá gostar desse lugar. Echo responde que há pessoas que precisam dele, que o lugar deles não é ali. Powder aparece, diz que vai visitar Vai e o convida. Jace acorda em um lugar desolado. Ele tenta levantar seu martelo, que reage à anomalia e volta a ficar dormente. Ele o solta e começa a andar. Um ser encapuzado vinha em sua direção. Jace faz perguntas a ele, mas ele se vira e vai embora. Jace corre atrás dele. Ele para ao se deparar com uma estátua de algo correndo. Então percebe algo e fica horrorizado com a paisagem de Piltover destruída. Powder leva Echo até sua base, enquanto conversam sobre a ideia dele para ganhar a competição. Ele fica espantado ao ver o altar de Vai e pergunta como ela morreu. Powder fala que foi por causa dele que eles entraram naquele trabalho. Ele percebe que é por isso que não tem Hextech ali. Powder o manda ir embora. Ele vai, dizendo que está trabalhando nisso. Echo estava andando pela cidade, para em uma divisão e se lembra de sua luta com Jinx. E volta a andar. Jace está andando pela terra desolada, arrastando seu martelo. Echo vai até a casa onde estavam os Hexcore. Jace continua andando com seu martelo no ombro. Echo analisa a parede, procurando por algo, enquanto cenas de Powder segurando o corpo de sua irmã surgem. Ele tira um fragmento de Hexcore da parede e então reúne vários fragmentos. Jace continua caminhando, passando por várias estátuas. Heimerdinger se apresentava na praça. Jace nota algo mais ao alto. Algo se movia. A estátua atrás dele se mexe. As estátuas começam a se mexer. Ele corre delas, cai em um buraco, seu martelo acerta sua perna e ele cai na escuridão. Echo e Heimerdinger conversam sobre recriar a anomalia. Heimerdinger estava relutante, mas Echo o convence. Jace acorda em um tipo de caverna. Ele tenta se levantar, mas sua perna estava quebrada. Após acender uma fogueira, ele endireita sua perna. O machucado em sua perna infecciona. O tempo passa. Ele desenha na parede da caverna. Ele havia desmontado o martelo para construir um suporte para sua perna machucada. E então começa a escalar, para finalmente sair do buraco. Echo cobre os olhos de Powder. Ela fica surpresa ao ver onde estavam. Ele havia pintado um mural de Vai e diz que sonhou onde as coisas tinham sido diferentes, que ela era a mais durona de toda Azal. Powder responde que era o contrário, que ela lutava pois tinha medo de perdê-los. Echo fala que ela também era diferente em seu sonho. Ela pergunta se ele quer que ela mude. Ele responde que não, que as ideias dela mudam o mundo. Ela se senta, dizendo que não quer deixar de ser ela mesma. Echo se senta e diz que às vezes dar um salto à frente significa deixar algumas coisas para trás. Ela pergunta o que ele quer dela. Jace atravessa um líquido e chega a um lugar cheio de estátuas. Elas olham para ele quando ele passa. Echo, Powder e Heimerdinger se reúnem. Echo fica ao lado de Powder a visitar Vai. Eles começam a trabalhar. O primeiro teste causou uma pequena explosão
conclusão: uma falha. O segundo teste fez ferramentas flutuarem e apresentarem anomalias. O terceiro teste criou uma runa, que logo some. No quarto teste, eles finalmente conseguem criar uma runa. Ele puxa a corrente, a runa reage. A ferramenta na mão de Heimerdinger é afetada pela anomalia, e Powder pergunta o que ela faz. Echo puxa a corrente, e as coisas se repetem. Ele fala que ela acabou de perguntar isso. Ela afirma que não perguntou. Ele puxa a corrente novamente, e Powder fala que não perguntou. Echo percebe que é um loop temporal. Heimerdinger bate a cabeça, surpreso. Echo puxa a corrente. Heimerdinger bate a cabeça de novo. Eles começam a discutir sobre como ele chegou a essa conclusão. Powder joga um relógio para Echo. Ele o inicia, puxa a corrente e começa a contagem. Aos 4 segundos, Heimerdinger explode. Echo volta e fala que o limite é 4 segundos. Heimerdinger, excitado, pergunta se ele tem certeza e quais são os indicadores. Ele se senta pedindo para que confiem nele. Powder fala que eles podem mostrar isso na festa. Heimerdinger diz que acha que consegue dar um impulso na invenção e fala para Echo ir para a festa, pois pensa melhor sozinho. Jace continua subindo até chegar no lugar mais alto e avança contra a tempestade de anomalia. Benzo aparece para conversar com Echo na festa. Echo fala que ele sempre significou muito para ele, então se abraçam. Venter diz que Benzo ficou emocionado, que se afasta envergonhado. Ele diz que Echo deveria se orgulhar, pois a Powder parece muito viva. Silco aparece. Echo pergunta se ele não tentou matá-lo. Silco responde que a melhor coisa a se fazer é encontrar o poder de perdoar. As luzes se apagam, balões explodem, o letreiro se acende e Ert começa a tocar. Powder chega. Eles começam a dançar. Powder e Echo estão sentados, vendo a paisagem noturna. Ele a agradece por tudo e fala que desistiu de muita coisa. Ela se encosta nele falando que nunca o viu desistindo de algo. Ele pergunta se ela já desejou ficar em um só momento. Ela responde que às vezes dar um salto para frente significa deixar coisas para trás, e ele promete nunca esquecer isso. Ela vai beijá-lo, mas ele pede desculpas, então pergunta se podem fingir ser a primeira vez. Ela o toca gentilmente no rosto, então se beijam. Eles continuam dançando e aproveitando o momento. Jace passa pela tempestade de anomalias e chega a um lugar com céu limpo. Ele vê uma estátua no centro do lugar. Powder estava sozinha, pega um colar e fica olhando para ele. Ela sente a anomalia. Echo chega e vê Heimerdinger mexendo na máquina. Jace se ajoelha em frente à estátua. Ele percebe que ali foi onde o fim de Piltover começou, por causa da Hextech. Ele pergunta por que lhe foi dada a pulseira e se há alguma chance. O encapuzado olha para ele. Echo e Heimerdinger estavam no centro da máquina quando conectam a energia. Heimerdinger liga a máquina e a runa selvagem fica grande. Jace pede para ser mandado de volta. O encapuzado encosta na estátua, que inclina o que segurava para frente. Jace pega o cabo e a estátua o solta. Heimerdinger confessa que, desde que o conheceu, ele viveu de verdade, pegando-o de surpresa. Ele sai da runa. Powder desce as escadas e vê a cena. Heimerdinger continua mexendo no maquinário. Jace fala que não irá falhar. O encapuzado os envolve em uma runa. A pulseira se funde ao pulso dele e ele jura não falhar. Heimerdinger conecta os cabos. Jace afetado pela anomalia. Heimerdinger some. Powder chega e pega o Echo em seus braços. Ela olha para a runa e dentro dela estava Echo, sendo afetado pela anomalia. E então a runa some. Echo acorda. Powder estava no altar de Vai. Ela coloca o medalhão dentro de uma gaveta ao lado das pedras Hexcore. E esse foi o episódio 7.